E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai começar a falar sobre alguns princípios gerais nos finais, tá? Então, são esses princípios que a gente vai trocar uma ideia hoje, que constrói também a técnica de finais. Então a gente viu uma pequena introdução à técnica na primeira parte do curso, né? E agora a gente vai dar uma aprofundada nisso, certo? Então assim, o que seriam esses princípios gerais nos finais, né? São princípios, são ideias gerais que a gente acaba seguindo, como por exemplo, ativar o rei nos finais, né? Isso é um caso típico, né? Então, quando você ativa o rei começa a trabalhar, né? Então é uma questão de técnica também. Então, ter uma estrutura de peões melhor, tentar melhorar a estrutura de peões, tentar ativar as peças nos finais, ter estrutura de peões, uma estrutura de peões boa, tentar criar fraquezas na posição do adversário. É tudo nos finais normalmente, tudo gira em volta de acumular pequenas vantagens. Né? E aí um jogador com boa técnica vai tentar aproveitar essas pequenas vantagens. Tanto que talvez seja por isso que muita gente acha finais chatos, né? Porque é um jogo mais lento, não tem tanto... no geral, não tem tanto cálculo, né? E essa coisa mais técnica mesmo, né? Então, o objetivo nos finais é tentar acumular pequenas vantagens. Vocês vão notar que os erros que os adversários cometem, na partida que eu vou mostrar hoje, né? O erro que o adversário vai acabar cometendo não é um erro uau, plau, é um pequeno erro. E aí esse pequeno erro vai levando a outro pequeno erro, que leva a outro pequeno erro e vira uma bola gigante. A posição meio que explode, tá? Então, a partida que eu vou mostrar hoje é uma partida do Capablanca contra o Yates, em 1924. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios gerais, tá? Algumas ideias que os dois lados vão tentar usar, que você pode acabar usando nas suas próprias partidas. Tá? Então, foi um Attack Barry com Bispo F4, Bispo G3, E3, Rock. H3 a gente tem um vídeo dessa abertura no canal. Quem quiser aprofundar na abertura pode fique à vontade para ir lá. C5, D toma C5, Dama A5. Para recuperar o peão de C5 e também abriu a diagonal aqui para o bispo. Cavalo D2, Dama por C5, Cavalo B3, Dama B6, Bispo E5, né, para se opor a esse bispo aqui. E ameaçou o bispo por F6, né, seguido de cavalo por D5. E6, defendendo o peão. Cavalo B5, ameaçando o cavalo C7. Cavalo E8, trocando os bispos. H4, aqui o Capablanca quer jogar um H5 em alguns casos e tentar um ataque. Veio A6, cavalo C3 voltando. Cavalo C6, bispo D3. F5, para limitar esse bispo aqui, mas ao mesmo tempo está limitando o próprio bispo de C8. Dama D2, cavalo E5. Bispo E2, cavalo C4. Né? Bispo toma C4, D toma C4. E aqui dama D4, lance bom. Dama C7. Dama C5, realmente querendo trocar as damas, né? Porque... Bom, a dama não pode sair direito porque tá caindo o peão de C4, né? Então, uma opção era torre F7, mas aqui o Yates tomou e cavalo por C5. E aqui começa a nossa dissertação sobre técnica de finais. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar avaliar a posição. Certo? Então, as brancas têm duas... vamos lá, rei. Como não tem damas no tabuleiro, o rei acaba ficando mais seguro, né? Então, acho que aqui está mais equilibrado. A posição dos dois reis está bem equilibrada, né? Nenhum dos dois reis vai acabar levando ataque. Beleza. Material. Material tá igual, mas temos um desequilíbrio. Cavalo contra bispo. Então, vamos pensar nisso. Depois, né? Vamos pensar nisso depois, peraí. E aí, terceiro elemento, como é que era? Acho que eu não lembro mais como é que eu ensinei. Atividade de peças, né? Então a gente tem esse desequilíbrio aqui, vamos ver. As torres ainda não estão em jogo, nenhuma das 4 torres está em jogo ainda. O cavalo em G7 não está numa casa muito boa, está fianquetado aqui, ele não tem muita mobilidade. O bispo de C8 também não tem muita mobilidade. O cavalo em C5 está uma peça ativa, né? Ele ataca o peão de E6, mas ele pode ser expulso com lances como B6, tanto que foi o próximo lance das pretas. O cavalo C3 está numa casa normal, então acho que o branco tem uma mínima... Nem é tanta... Nem seria tanta vantagem assim, mas é muito pouquinho, muito pequeno. E aqui estrutura de peões, né? A estrutura de peões eu acho que das pretas é um pouquinho mais debilitada, porque tem um peão em C4 que está meio avançado e está tudo na mesma casa de cor do bispo, né?
Então acho que aqui essa posição é mais ou menos equilibrada, mas tem os seus desequilíbrios, tá? Então veio B6 atacando o cavalo, cavalo de 5 a 4, e aí torre B8, tá? Defendendo o peão de B6. E aqui, se as pretas jogassem tipo torre D8 aqui no final, um lance interessante aqui seria rei E2, né? Porque nos finais o rei precisa estar no centro, ele precisa participar da luta, né? Então o branco não costuma rocar assim. Mas aí roque grande, beleza. Veio B5, que pode ser questionável, né? Porque debilita aqui a casa de C5, deixa o cavalo voltar para a casa de C5. Talvez trazer o rei para F7 e tentar levar o rei para E7, se bem que tá tendo torre D6 aqui, então notem, né? Tipo, avançou um peão aqui, é um pequeno problema agora que as pretas precisam se preocupar, né? Já tem um problema para se preocupar. Talvez cavalo E8 para tentar trazer o cavalo de volta pro jogo, mas aí torre D8, né? Então aqui a posição das pretas é um pouco difícil de jogar. Veio B5, que aí o cavalo voltou, e agora a torre B6 para defender o peão de A, né? E aqui de novo a gente pode parar para pensar em algumas ideias, né? Então a gente poderia pensar no quê? Vamos ativar as peças que não estão jogando ainda. Lances como torre D4, para jogar torre de HD1, fariam todo sentido. Mas aqui o Capablanca jogou A4. A ideia é tentar debilitar a estrutura das pretas, né? Tentar criar um peão fraco, por exemplo. Então, por exemplo, o B tomar 4 já seria um lance criminoso aqui, né? Porque quebra a estrutura das pretas. Esse seria o objetivo das brancas, né? Mas claro que não é obrigado. Veio o cavalo H5. E aqui veio B3, tentando criar mais pontos de contato aqui na cadeia, né? C toma B3, C toma B3, B toma A4, cavalo de 3 por A4 e agora a torre C6. Então, teve algumas trocas na estrutura. O peão de A6 ficou um pouco fraco, o peão de B3 também é uma fraqueza, mas uma fraqueza só é uma fraqueza se pode ser explorada, né? Então aqui eu acho que o peão de A6 é mais fraco do que o peão de B. Porque é mais fácil de atacar ele. Mas ok, a posição tá mais ou menos equilibrada ainda, né? Eu tô de acordo com a engine aqui, ela tá dando 0,44, né? Que é uma pequena vantagem pro branco, mas não é nada muito grande. Aqui veio o rei B2, veio o cavalo F6, trazendo o cavalo de volta pro jogo. Torre D2 para terminar de pôr as peças em jogo. E aqui o Yates jogou A5. Que assim, é um lance perigoso, mas ele queria tentar resolver esse problema, né? Em teoria, eu acho que ele quis dizer que o peão em A5 seria menos fraco do que em A6, né? Só que a prática acabou mostrando que não foi bem assim. Veio torre de HD1, colocando a última peça em jogo. Cavalo D5 para bloquear aqui. E aqui o Capablanca jogou G3. A ideia do G3 é o seguinte. Uma das ideias do Capablanca é poder jogar E4 aqui. Só que depois de cavalo F4, as pretas podem ter certo contra-jogo aqui, né? Então veio o G3 primeiro, né? E uma coisa que é legal de lembrar é que aqui, principalmente no jogo do Capablanca, é a questão de não ter pressa, tá? Olha como ele joga ele não corre para fazer alguma coisa. Ele tá ali, ele vai jogando devagarinho, sem pressa, sem permitir nada que o adversário, tentando evitar ao máximo tudo que o adversário possa fazer de jogativo, né? Então o G3 é um lance típico desse. Então veio o torre F7 para tentar colocar a última peça em jogo. E aqui ele melhorou a posição dele com o cavalo D3, né? Com a ideia de levar o cavalo para E5 para aproveitar os pontos fracos na estrutura das pretas. E o cavalo D3 vem com ganho de tempo ainda, porque tá rolando um garfo aqui, né? Veio torre B7, cavalo E5, torre de CC7, torre D4, né? Com a ideia de E4 agora. Veio rei G7, E4, F toma E4, torre toma E4. E aqui talvez o Yates pudesse ter jogado o cavalo F6, né? Para manter a estrutura sólida, né? Porque depois de E4, F por E4, torre por E4, já tem mais um problema pro Yates se preocupar, que é o peão de E6, né? E de novo, agora a engine tá 0,59, 0,55. Tem uma pequena vantagem pro branco, né? Só que a posição na prática provavelmente é muito desagradável. Extremamente desagradável. Então essa coisa de acumular pequenas vantagens é uma coisa que é muito importante nesses finais. E aí veio o torre B5. Então aqui tem outro conceito, né? Que é o seguinte, eu acho que eu falei até isso num vídeo de trocas, de estratégia. Acho que é uma partida do Boleslavski com Smyslov, talvez.
que o lado que está melhor, um pouco melhor, deve tentar procurar a troca de um par de torres, porque a ideia é deixar o lado que está forte com uma torre ativa e o outro lado com uma torre que só defende. Né? E isso é técnica também, né? Procurar as trocas corretas. Tanto que aqui veio a torre C4, né? Forçando uma troca das torres. Torre por, cavalo por. E agora a torre das pretas é passiva, né? Ela tem que ficar defendendo o peão de A5 agora. E agora a torre das brancas pode tacar o terror aqui, né? Aí veio o bispo D7 e aqui o Capablanca achou uma manobra legal para ganhar um peão. Veio o cavalo C3, né? Aproveitando o tema tático. Torre C5, cavalo E4. Torre B5, cavalo D6. Torre C5 e cavalo B7. E aí caiu um peão. E aqui, né, caindo o peão, tem um princípio chamado princípio das duas fraquezas, que é muito importante nos finais. Tá? Então, aqui as brancas têm uma vantagem de um peão. Né? Tem um peão passado ali, então é alguma coisa com que o preto precisa se preocupar. Então, aqui a gente vai ter uma aula específica só para isso, nessa segunda parte do curso, que é o seguinte: o lado que está com vantagem precisa criar uma segunda fraqueza para poder quebrar as defesas do adversário. Tá? Então, esse seria o conceito. Veio o bispo B5, cavalo D6, né? Evitando a troca, que acho que as pretas adorariam trocar esse bispo que não está jogando por um cavalo que pode ser, que é bom aqui das brancas, né? Cavalo D6, bispo D7. Cavalo de AC4, melhorando o cavalo. Torre A7, cavalo E4. H6, F4, melhorando um pouco a estrutura de peões, né? E também controlando a casa de E5. Bispo E8, cavalo E5. O cavalo aqui é muito mais forte que o bispo de E8, né? Torre A8, torre C1, melhorando um pouco a torre, né? Colocando a torre numa coluna aberta. Bispo F7, torre C6, já pressionando o peão de E6. Bispo G8, cavalo C5, aumentando a pressão em cima da posição das pretas. Torre E8, torre A6, torre E7. E aqui, olha, se vocês pararem para pensar nesse processo desses lances, o Capablanca piorou totalmente a posição das pretas, né? Olha o bispo de E8, onde é que ele tá. A torre que sobrou é uma peça totalmente passiva, né? Só que só depois disso, só depois dele ter feito isso, ele jogou rei A3 aqui, para começar a avançar o peão de B. Então ele não teve pressa, ele piorou a posição do adversário antes de avançar o peão. Bispo F7, B4, cavalo C7, atacando a torre. Torre C6, cavalo B5 cheque, rei B2, cavalo D4, torre A6 e bispo E8, tentando de novo, né? Trazer o bispo para ajudar na defesa, aumentando o controle da casa de B5. Só que aqui veio o G4. Né? E agora a ideia do Capablanca é criar a segunda fraqueza, né? Com o lance G5 aqui. E G5, se chegar, por exemplo, depois de bispo F7, G5 aqui, HG5, HG5, criou mais debilidades aqui. Né? Então lances como cavalo 4 e cavalo F6 já podem ser possíveis. Né? É muito incômodo e está muito perto do rei também. Então veio o rei F6, veio o cavalo E4 cheque, rei G7, cavalo D6, bispo B5, torre A5, bispo F1 e agora torre A8. E agora, se deixar jogar G5, vai acabar a partida na hora, porque depois de bispo G2, por exemplo, G5. Ah não, pendurei minha torre, né? Olha que beleza. Que beleza, deixa eu fazer um lance aleatório aqui. G5, HG. HG, de novo, criou muitas casas fracas, né? E tá vindo cavalo E8, cavalo F6, por exemplo. E o ataque chegou de repente. O rei das pretas está muito exposto agora. Pensando nisso, o Yates jogou G5 aqui. Só que cai mais um peão, né? E ainda tem os problemas nas casas pretas ali. Então, já tem o peão passado, né? E o rei preto está totalmente debilitado. E são 2 peões a mais. Embora esse aqui esteja dobrado, né? Bispo G2, torre 8. Então, de novo, procurando as trocas corretas. Depois de torre C7, torre D8. Ameaçando cavalo E8, cheque. Cavalo C6. E aqui simplificou um pouco a posição, né? Então, aquela coisa de trocar peças, né, quando você tem vantagem material, é técnica também. Então, todos os conceitos que a gente vai vendo, a gente vai trabalhando uma certa parte da técnica, né? Então, o conceito de trocar um par de torres, uma ideia para como simplificar a posição, entende? Então, as coisas vão se juntando, né?
E aí fica mais evidente nessa parte dos finais aqui, porque os finais são aquela parte de acumular pequenas vantagens e tentar aumentar cada vez mais. Cavalo por D8, rei C3, trazendo o rei, bispo B7, rei D4, bispo C8, G6, cavalo B7, cavalo E8, aproveitando o tema tático, né? Porque se jogar rei por cavalo G7 e pode abandonar. Depois de cavalo D8 a partida não dura muito, veio B5, rei G8, G5, rei F8, G7, rei G8 e depois de G6. Não tem como evitar cavalo G4 e cavalo H6 mate, né? E olha, o peão de B nem chegou a ameaçar a promoção, né? Mas eu acho que essa partida ilustra muito bem algumas ideias gerais dos finais, como ativar o rei, ir melhorando a posição das peças, melhorar a estrutura de peões e também deixar as peças do adversário o mais passivas possível, né? Lutar contra as peças do adversário para que elas não ativem. Tá? Então, assim, eu recomendo que vocês realmente assistam o vídeo de novo para vocês não perderem nenhuma ideia. Tá? E, bom, vejo vocês no próximo vídeo.